No dia de hoje, a Apple lançou vários produtos novos e atualizou vários produtos da linha. Então, o que ela lançou hoje? Ela lançou dois processadores, o M2 Pro e o M2 Max, lançou um Mac Mini numa versão de processador que é o M2 Pro, um produto que ela não tinha antes, produto novo no portfólio, e ela atualizou o Mac Mini de entrada, o MacBook Pro de 14 polegadas e o MacBook Pro de 16 polegadas. Então, basicamente, isso que é o lançamento de hoje. Vamos cair no vídeo agora para explicar tudo para vocês. Vamos já cair de cara nos processadores, né? E por que nos processadores? Porque os dois processadores lançados, o M2 Pro e o M2 Max, foram que habilitaram a Apple a lançar esse novo produto que é o Mac Mini, com uma versão de alto desempenho, vamos chamar assim, e também atualizaram os MacBooks Pro, tá? Então vamos começar pelos processadores. M2 Pro e M2 Max, a grande diferença dos dois foi a adição de novos cores de eficiência, então o M2 Pro ganha 2 cores adicionais de eficiência, o M2 Max ganha 2 cores adicionais de eficiência. Por que isso é importante? Porque você vai conseguir ter um consumo ainda menor de energia. Então o MacBook Pro de 16 polegadas, por exemplo, que eu tenho, a coisa que eu mais gosto no MacBook Pro é a bateria. E agora com o M2 vai ser ainda melhor. Então se você está, por exemplo, no MacBook rodando Intel e você vai para o Mac M2 Pro, com esses novos cores de eficiência energética, vai ser um negócio assim, realmente fora de série. A Apple está dizendo ali 1 ou 2 horas a mais de bateria, dependendo da configuração, então quer dizer, é um negócio realmente muito legal. Além disso, esses processadores novos, o Pro e o Max, ganharam cores adicionais de GPU, então de 16 cores no Pro foi para 19 cores de GPU, e no Max de 32 foram para 38 cores de GPU no M2 Max, tá? Então essas basicamente as diferenças ali de tech spec, vamos assim dizer, do processador M2 Pro e do M2 Max. O que isso muda para você? Vamos entender agora o que pega para valer. Falei da bateria com os novos cores de eficiência. Segunda coisa, a Apple está prometendo uma performance média 20% melhor dos cores, né, ali de eficiência de poder de processamento, em torno de 20%. 30% a mais de performance gráfica baseado nas novas GPUs, tá? E a outra coisa que ela fala até 40% de performance adicional do Neural Engine, apesar de ter o mesmo número de cores do Neural Engine. Então, basicamente, esse é o lançamento dos processadores. Não é nada revolucionário, né? É uma evolução do M1 Pro e do M1 Max. Tem um vídeo completo aqui não é possível que eu falo de cada processador, explico como é que cada um está na linha e tal. Então se você pegar o meu vídeo, que eu vou até colocar o card aqui do lado, você assistir falando sobre o M1, que vai do M1 de entrada até o M1 Ultra, você vai entender que basicamente o M2 Pro e o M2 Max é uma evolução em cima do M1, não é alguma coisa para substituir, por exemplo, o M1 Max, o M1 Ultra. Não, é assim, o M2 Pro e o M2 Max, principalmente, né? O M2 Max ainda é mais lento que o M1 Ultra, né? Então você vai ter ali uma diferença de performance, mas nada absurdo que mate a geração anterior. Vamos falar do Mac Mini primeiro, porque o Mac Mini é mais empolgante do que o MacBook, tá? O Mac Mini tem o seguinte, eles atualizaram a versão de entrada, que era a M1, que o primeiro, na verdade, computador usando M1 um deles foi o Mac Mini, então a maquininha é fantástica e tal. Máquina de entrada com preço muito mais acessível do que os notebooks da Apple. A maquininha ali legal de entrada para quem quer ter seu próprio monitor, teclado e mouse, fantástico. Atualizou essa máquina de entrada, mas o que a Apple fez e que muita gente reclamava é que depois que a Apple lançou o Mac Mini, ela não lançou uma versão de alta performance do Mac Mini. Todo mundo teve que esperar até o lançamento do Mac Studio, e aí você tem esse gap enorme, o Mac Mini de $600 contra o Mac Studio de $2.000. Aqui você tinha um gap ali, né? Não um gap, né? Você tinha ali um abismo, né, entre uma máquina e outra. E a Apple agora consertou isso, criando uma máquina no meio, que é o Mac Mini de alta performance rodando o processador M2 Pro. Então agora que a Apple criou esse Mac Mini de alta performance, ela tem ali um portfólio muito mais linear, né, do ponto de vista de desktops. Tem o Mac Mini de entrada, o Mac Mini com o M2 Pro, tem o Mac Studio com o M1 Ultra, né? Então quer dizer, tem 4 diferentes processadores ali com diferentes performances ali no portfólio dela, quer dizer, tem 4 máquinas bem distintas ali em comportamento. E agora que a gente falou sobre como ficou a linha desktop sem monitores, né, tirando o iMac dessa brincadeira, vamos falar como ficaram os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas.
Nos MacBooks Pro não tem muito segredo ali o que a Apple fez, né? Ela pegou, na verdade, o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas e só atualizou o processador, não fez mais nada. Né? Atualizando o processador, saindo do M1 Pro e M1 Max para o M2 Pro e M2 Max, ela conseguiu ganhar eficiência energética com os novos cores de eficiência, o que acabou melhorando a autonomia de bateria das duas máquinas, e ela também conseguiu aumentar a performance média da máquina em 20%. Para quem é um profissional pesado e que precisa de muita memória RAM, o M1 Max tinha um limite de 64 GB de memória RAM. O M2 Max aumentou isso para 96 GB, o que dá uma grande diferença ali de 50% a mais de memória, que para alguns tipos de profissional vai ter uma grande diferença ali, que provavelmente para a maior parte das pessoas não vai ter tanta assim. Mas para quem estava no limite de memória ali do M1 Max, agora tem a opção de 96 GB de memória, o que é uma coisa muito boa para esse tipo de profissional. E a outra novidade que a Apple trouxe é que a porta HDMI agora nos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas tem suporte a multi-áudio, né, 5.1, coisas do gênero, que a versão anterior não tinha. Basicamente é isso, o resto é tudo igual. Teclado, display, webcam, design, cor, tudo igualzinho. Igualzinho, não mudou nada, tá? Não mudou simplesmente nada. O que mudou foi a eficiência energética, a Apple está falando 1 hora a mais em cada uma das máquinas ali de autonomia de bateria, e o resto ali basicamente a mesma coisa. O grande recado desse lançamento é o seguinte: a Apple vai seguir com a linha M2 profissional, né, com a linha profissional de processadores, a mesma coisa que ela faz com o iPhone Pro, basicamente, que é todo ano ali melhora algo em torno de 20% de performance. Esse processador era para ter saído, na verdade, no final do ano passado, para dar mais ou menos um ano ali entre um e outro, por diversos rumores aí, parece que a Apple atrasou alguns meses, e agora a gente tem processador de mais ou menos um ano, ali, 14, 15 meses depois do que foi lançado anteriormente, com 20% a mais de performance, e é isso que você pode esperar todo ano. Então, se você comprar um MacBook hoje, se for ficar com ele 3 anos, por exemplo, quando você for comprar outro daqui 3 anos, você vai ter provavelmente ali 40, 50, 60% mais de performance, quando você mudar para uma máquina igualzinha. O que é um ganho de desempenho bem alto, né? Não é como antigamente que a gente via ali dobrar a velocidade de processamento a cada 18 meses, né? A lei de Moore. Essa fase já acabou aqui entre nós, mas a gente vê uma evolução constante ali desses processadores da Apple. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz um comentário aqui, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!